angolanos e angolanas, eu vi através deste curto vídeo para endereçarmos a todos os angolanos e angolanas que me escutam, do interior até o exterior de Angola, meus irmãos, caros compatriotas. A situação política prevalecente, situação política, social, econômica, cultural prevalecente no nosso país neste momento, não pode nos deixar indiferentes. Eu repito que esta situação que abala todos os angolanos no interior, como no exterior, não pode nos deixar indiferentes. Somos todos angolanos e lembro-me ainda, e alerto a todos os angolanos, que esta situação que nós contemplamos neste momento, que abala milhões de angolanos no interior, se nós não tomarmos qualquer medida repressiva, o mais urgente possível, isto poderá nos arrastar mais anos e anos, longos anos. Já o percurso da luta de libertação de Angola foi muito longo. Inclusivamente, as guerras que vieram surgindo ou abalar o nosso país, o nosso povo, foi muito longo, ou foram muito longas as guerras, e todo angolano suscitava, portanto, esse intuito de regozijar e encontrar-se, portanto, nesta política, neste novo Estado, nesta nova política, com a vinda do novo chefe de Estado, após os 16 anos de paz, meus irmãos, fazendo o balanço daquilo que foi e aquilo que é neste momento, digo que a situação está mais pior do que antes. Até posso dizer que os tempos da guerra, os angolanos viviam melhor do que neste momento de paz. A paz, meus irmãos, que nós estamos a traduzir neste momento, não se trata de uma paz social, nem política. Foi apenas uma paz militar, isto é, o cessar de fogo. Saímos das armas para entrarmos numa luta ideológica. E esta luta, acho que deveria interessar a todo angolano para contribuir para a construção do novo Estado democrático de direito, onde todos os angolanos deveriam rever-se e contribuir, portanto, participar na construção desta nova Angola. Infelizmente, muitos estiveram ou suscitaram, portanto, a esperança de ver uma Angola melhor com a vinda do novo chefe de Estado. Infelizmente, isto foi apenas a mudança do casaco de José Eduardo dos Santos para o João Lourenço. Até o contrário, meus irmãos e meus compatriotas, o João Lourenço poderá ser mais pior que José Eduardo dos Santos. Porque, olha, neste momento eu digo politicamente, economicamente, socialmente, a situação é catastrófica em Angola. Estamos indo num estado caótico, onde nem o chefe de Estado, nem os angolanos conseguem mais fazer algo. Vou dar um exemplo muito típico. Angola já atingiu o recorde mundial de crédito. As linhas de crédito de Angola com a China já remontam ou vão até 30 bilhões de dólares. 30 bilhões de dólares, que mais de 30 bilhões de dólares que Angola emprestou à China.
Agora, meus irmãos, onde está este dinheiro? Onde está o dinheiro, a linha de crédito que Angola fez ou assinou com a China? Economicamente, o país está num estado caótico. Politicamente, as coisas não avançam. Socialmente, não posso até fazer nem comentário, porque isto que estamos a assistir é uma pura exterminação de um povo. O que está a acontecer em Angola, se nós deixarmos mais tempo, se nós deixarmos mais anos, então o João Lourenço acabará de exterminar os angolanos. A política implementada pelo João Lourenço não visa a estabilidade em Angola. Não visa a estabilidade nem social, nem política e muito pouco econômico. Mas a política que ela vem implementando neste momento, com falsos slogans de melhorar o que está bem ou melhorar o que está mal e corrigir, ou melhorar o que está bem e corrigir o que está mal, eu acho que é o contrário. O que o João Lourenço está a realizar neste momento, as suas políticas implementadas em Angola, são políticas destrutuosas, são políticas que vêm apenas para aumentar e apoiar mais, portanto, a corrupção, apoiar a incompetência e estabilizar ou restaurar mais um regime do Partido Único. Eu sei que a oposição está preparando-se para as novas eleições, mas a minha pergunta, esta oposição que vai às eleições, para que tipo de lei que vão, portanto, regular, ou que tipo de lei que vai regular essas eleições? Quais são, ou qual é o processo que vai regular, portanto, essas eleições? Nós temos um processo viciado que é controlado a 100% pelo MPLA. Temos uma comissão eleitoral que é controlada a 100% pelo MPLA. Como nós vamos continuar a realizar eleições quando não conseguimos ainda alterar o quadro presente, o atual quadro que vigora no nosso país? Nós temos um regime ditatorial, devemos reconhecer em princípio, e temos o sistema da ocupação e neocolonial que não permite, portanto, a realização das eleições transparentes e livres em Angola. Não sei por que a oposição pensa, portanto, nas eleições enquanto o processo eleitoral não foi ainda tratado. Para realizar eleições transparentes e livres em Angola, nós devemos começar no processo. Este processo que incumbe, portanto, a lei, ou a lei constitucional e a lei eleitoral. Depois, nós, no outro lado, temos o Tribunal Constitucional, que é constituído a 100% pelos membros do MPLA. Temos a Comissão Eleitoral, 100% pelos membros do MPLA. Temos uma maioria absoluta no Parlamento, este dito a Casa dos Surdos de Angola. Digo surdos porque não se trata absolutamente nada do interesse geral naquele Parlamento. Até admiro, não sei por que a oposição insiste, portanto, tomar lugar ou ascender, portanto, este Parlamento. Eu não compreendo absolutamente nada. Qual é o interesse
da bancada parlamentar, da oposição naquela casa. Qual é a importância ou a necessidade da oposição, portanto, tomar assento neste parlamento, se a voz da minoria não é reconhecida, se a oposição, mesmo votando contra, o seu voto não é considerado? Então, para que esta oposição manter sempre a sua posição naquele parlamento? A comunidade internacional esperava que a oposição retirasse do parlamento e declarasse, portanto, este regime como um regime totalitário, um sistema do partido único que continua a vigorar no nosso país. Agora, a presença da oposição naquele parlamento significa que ela vai simplesmente legalizar a ilegalidade. Por quê? A fraude, aliás, que foi reivindicada a todos os partidos, foi legalizada. Foi legalizada pelos próprios partidos da oposição. Quando nós tomamos lugar naquele parlamento, quando aceitamos, portanto, votar, mesmo sabendo que as leis que são votadas neste parlamento não garantem o interesse geral, mas continuamos, portanto, participar, assistir nesse voto, e a participação, a presença da oposição, isto evidentemente mostra que Angola tem, ou no Estado angolano, vigora o sistema democrático. Porque quando nós permitimos assistir nesse voto que não vai garantir, que não garante, portanto, o interesse geral, nós participamos automaticamente na destruição da democracia. Nós participamos automaticamente no aliciamento, portanto, desta democracia que nós começamos em 92, que vem realizar as eleições de 2008. Em 2010, Angola sofreu um novo golpe de Estado com a nova Constituição, que dá toda a vantagem ao partido no poder de não a votação, portanto, a eleição legislativa e presidencial portanto, através do território nacional. Nós, os angolanos, queríamos que houvesse, portanto, eleições legislativas e presidenciais separadamente. E o chefe de Estado angolano deveria ser eleito no sufrágio universal, direito pelo povo. Então, não é isto que vinha a acontecer. Sofremos um golpe de Estado que devemos reconhecer em 2010, o aparecimento ou a vinda desta nova Constituição foi um golpe muito forte para todos os angolanos, foi um golpe muito forte para a democracia, e enterramos a democracia, ou o embrião da democracia que vinha nascendo, ou que começou, portanto, a nascer em Angola. Nós tivemos numa via democrática.
Nós tivemos uma Constituição que deveria conduzir o país à eleição legislativa e eleição presidencial. E uma Constituição que exigia, portanto, uma comissão eleitoral independente. E quando nós falamos de uma comissão eleitoral independente, é claro que esta comissão deveria ser conduzida pela sociedade civil e não por um partido político. Quando nós vamos à busca do membro do MPLA e colocamos nessa comissão, automaticamente violamos este rigor, violamos este princípio e a comissão já não é independente, então lá criamos uma comissão partidária, como o que estamos a viver neste momento, que quem decide tudo é o partido no poder. Olha, governar não quer dizer oprimir, governar não quer dizer imposição. Governar é lidar com todos para o interesse geral. O que todos os governos do mundo procuram é a boa governação. A boa governação que consiste, portanto, no multipartidarismo, que consiste numa eleição democrática e livre, que consiste, portanto, na transparência e na lisura. O que nós estamos a assistir, quer o partido que governa o país, quer os partidos da oposição, nós assistimos uma cumplicidade, assistimos uma conivência entre o partido governante e os partidos da oposição. Eu acho que os angolanos devem abrir as vistas ou os olhos para contemplar com clareza, com transparência, com grande observação o que está acontecendo no nosso país. Eu acho que a oposição continua, portanto, a driblar o povo angolano. Nós não temos uma oposição séria em Angola. A oposição é opaca, inexistente e encontra-se num estado paliativo que só assustará, portanto, já na morgue. Nós não podemos permitir, como angolanos, caros compatriotas, meus irmãos e irmãs, que uma dúzia de pessoas tome refém o país, a economia do país e as instituições da nação. Já vivemos uma situação que marcou, portanto, com um regime do partido único há longos anos. Esse regime que foi dirigido ou que foi alimentado, continuou a ser alimentado pelo José Eduardo dos Santos, e José Eduardo dos Santos vinha se transformando lentamente numa pessoa ingrata, num ditador sem precedente. E às vezes nós permitimos isto. Nós, os angolanos, os africanos em particular, permitimos, portanto, a construção ou a existência de personagens, ou nós próprios, construímos esta personagem. Demos a primacia a uma pessoa que depois de algum tempo venha transformar-se em ditadora. Mas nós apoiamos.
nós continuamos a alimentar este sistema de criar personagens nos nossos partidos políticos, como na liderança da nação. Neste momento, mesmo sabendo que João Lourenço é incompetente e não consegue transcender a atual situação ou o atual estado que o país vive, não consegue transformar ou acabar, portanto, a crise existente nesse país há longos anos. Nós temos uma crise econômica que vem se transformando ao longo dos anos para uma crise política. E temos um partido que não defende o interesse geral, mas que defende a sua eternização no poder totalitário e sem partilha, aliás. Nós não podemos permitir, meus irmãos, minhas irmãs, caros compatriotas, não podemos permitir que uma dúzia de pessoas humilham milhões de pessoas e tomam refém a nação, a economia e as instituições da nação. Se esta meia dúzia de pessoas não representa nem sequer 1% de milhões de angolanos, agora não sei por que nós vamos permitir que esta meia dúzia de pessoas continue a liderar a coisa pública. Caros compatriotas e meus irmãos e minhas irmãs, eu convido-vos este sábado, dia 25, das 13 às 14h30, numa conferência vídeo, a fim de debatermos a situação prevalecente no nosso país, a situação política na sua generalidade, para encontrarmos uma solução urgente. Se nós não encontrarmos uma solução urgente, então corremos o risco, portanto, de vivermos uma situação caótica que ninguém poderá mais ter a ousadia ou mesmo a coragem de defender. Porque não teremos mais o controle do país. Economicamente, o país nunca poderá recuperar-se. O relance econômico será difícil para Angola. A estabilidade social, econômica e política em Angola será um sonho que não se realizará. Por quê? Porque temos uma dívida que ultrapassa o nível, ou mesmo o patamar daquilo que seria. Nós ultrapassamos o nível da nossa dívida e teremos dificuldades de reembolso desta dívida, a não ser nós convertermos o atual quadro e renunciarmos a esta dívida e criarmos um novo governo que não poderá reconhecer esta dívida. Se nós continuarmos a apoiar e acompanharmos a política implementada ou a política de João Lourenço, então continuamos a apoiar a catástrofe,
uma política catástrofe, continuamos a apoiar a destruição de Angola, continuamos a apoiar a destruição da própria democracia que nós conseguimos implementar com suor e dores. Nós devemos dar em conta, meus irmãos e minhas irmãs, o sangue derramado para conseguirmos chegar lá onde estamos hoje. Nós devemos reconhecer os grandes esforços que foram implementados para chegarmos a esta democracia, que parece ser uma democracia viciada, uma democracia dependentemente de um partido político. Se tu e eu lutamos para chegarmos a esta via, e porque sacrificamos os nossos entes queridos, Angola perdeu pessoas humanas, Angola perdeu material, Angola perdeu bilhões de dólares para chegarmos lá onde estamos. E não foi fácil, também não foi apenas o MPLA a conquistar este Estado de Direito, entre aspas. O dito Estado de Direito Democrático, Estado Democrático de Direito, que ainda não existe. Estamos em via da democratização de Angola. Nós começamos a dar passos desde 2008. Aliás, o surgimento do governo de transição e da unidade nacional nasceu o embrião para a democratização de Angola. Infelizmente, não acompanhamos o processo da democratização de Angola, nem da reconciliação de Angola. Porque o MPLA golpeou novamente este processo, este Estado de Direito democrático, o Estado democrático de Direito, o multipartidarismo e os próprios valores democráticos que deveriam conduzir o país para uma verdadeira eleição ou para um verdadeiro Estado democrático de direito. Este processo foi viciado, este processo foi aliciado e foi derrubado pelo regime no poder. Nós devemos reconhecer que temos um partido político ou temos um regime do sistema, ou temos um sistema do partido único que vigora até agora no nosso país. Devemos reconhecer noutra parte, também este regime é ao mesmo tempo herdeiro do sistema colonial e que podemos considerar ao mesmo tempo como um regime neocolonialista. Este regime, até aos nossos dias, não permite a democratização, não permite o partidarismo, não permite a implementação dos nossos valores e dos valores democráticos que vigoram em todos os Estados democráticos de direito. Agora, a minha preocupação
vai muito mais na nossa oposição. Ou temos oposição, ou não temos oposição. Eu acho que deveríamos estar mais claros. O povo angolano deverá definir claramente a sua intenção, o seu pensamento, os seus ideais, de que tipo da república, que tipo do Estado de Direito que nós queremos criar em Angola. Que tipo de democracia, que tipo de regime? Regime presidencialista, parlamentar ou regime do partido único? Devemos definir o sistema que vigora, o sistema político que vigora no nosso país. É por esta razão que eu convido, entretanto, todos os angolanos, quer do interior como do exterior, para discutirmos a situação política que vigora no nosso país. Definirmos este regime. Por isso, convido todos os angolanos e angolanas para participar nesta videoconferência que tenha a capacidade de abrigar mais de 10.000 10.000 convidados, 10.000 angolanos disponíveis para analisar, ou com capacidade de analisar e de estudar o Estado que vigora em Angola e as políticas implementadas no nosso país. Eu convido todos os angolanos e angolanas. Este sábado, dia 25 de julho do ano em curso de 2020, 25 de julho de 2020, às 13 horas, num vídeo conferência que tenho como tema do debate ou da nossa discussão a política angolana na sua generalidade. Nós queremos pessoas com capacidade de analisar e de dar-nos teses sobre o Estado democrático de direito que vigora no nosso país, dar-nos a noção do regime, do tipo de regime que vigora em Angola, as políticas implementadas pelo governo angolano, quer as políticas constitucionais, as políticas da defesa, as políticas da educação, as políticas da economia nacional, a política nacional e internacional implementada pelo nosso governo ou pelo executivo angolano. Este sábado, dia 25 de julho de 2020, das 13
às 14h30. Eu convido todos os angolanos e angolanas de inscrever-se no nosso Facebook MPDA Angola. Temos o texto videoconferência. Vai neste vídeo, neste texto, muito mais embaixo do texto, encontra-se um link, dá um clique neste link e ela vai te conduzir até o espaço do nosso debate ou da nossa conferência. Então, vai carregar ou simplesmente participar na conferência ou na conferência vídeo. E pode inscrever-se mesmo antecipadamente. Nós vamos reservar já uma sala de espera e esperam até o sábado, a partir das 13 horas, sábado, dia 25 de julho, a partir das 13 horas, nós vamos arrancar o nosso videoconferência, mas quero recomendar a todos os angolanos da boa fé que tragam ferramentas para alimentar este debate, esta conferência, porque os autores desta conferência são os angolanos. Os atores desta conferência são todos convidados. Eu vou simplesmente conduzir esta videoconferência, mas os autores são os angolanos. Eu vou traçar as grandes linhas do debate ou desta conferência e irei dirigir, portanto, a introdução ou a moderação desta conferência vídeo, e debatemos todos em conjunto e, ao fim, queremos uma conclusão. Não venha, portanto, nesta videoconferência para perturbar as análises ou a ferramenta ou a matéria que permite aos angolanos desenvolver mais análises. O nosso objetivo é de encontrarmos um patamar, de encontrarmos um consenso, de encontrarmos uma conclusão pertinente que poderá nos ajudar para elaborarmos um documento oficial e darmos a nossa opinião em relação aos resultados que sairão desta conferência vídeo. Eu já disse que nós, os angolanos, quer do exterior como do interior, não podemos manter passivos. Não podemos continuar nesse estado paliativo, continuar a contemplar o sofrimento e a morte de milhões de angolanos no interior. Como angolanos, temos a responsabilidade de contribuirmos, não para o governo, mas para a alternância, para a mudança do atual quadro que vigora no nosso país. Para a alternância, mesmo, posso dizer abertamente, alternância política. Porque as políticas que vigoram em Angola não permitem
a participação direta dos cidadãos angolanos. As políticas que vigoram em Angola não permitem o relance econômico do nosso país. Não permite a contribuição de todo angolano sem bandeira partidária. Não permite a participação da sociedade civil, não permite a participação os nossos dirigentes tradicionais, não permite a participação honesta, democrática e livre dos nossos líderes religiosos. O regime continua a confinar os angolanos no silêncio e ela quer que as coisas continuem nesta via, saqueando ao mesmo tempo o dito dinheiro recuperado e o pequeno que nos resta nos cofres do Estado. Nós estamos a assistir à evasão fiscal, estamos a assistir à continuidade da corrupção e de abusos e da influência daqueles que dirigem um país, que continuam a evasar, portanto, a nossa economia ou o nosso dinheiro nos paraísos fiscais. Então, nós não podemos permitir isto. É por esta razão que eu convido todos os angolanos. A participação de todos os angolanos é indispensável. Todos têm o direito de contribuir nesta via, já que a atual tecnologia permite até aos sem vozes de terem voz, permite àqueles onde a opinião nunca foi ouvida, de ser ouvida. Então é uma boa oportunidade para todos nós de participarmos neste fórum, porque é o fórum apropriado para discutirmos sobre a política angolana na sua generalidade. Por isso, sejam todos bem-vindos e agradeço todos aqueles, de uma forma geral, acompanharam este vídeo e consideram que é pertinente, de facto, discutirmos a situação do nosso país. Depois disso, poderá nos levar a uma conclusão para sabermos exatamente qual a via podemos seguir entre o interior e o exterior. Então, o nosso forte abraço a todos. Viva Angola, viva a liberdade, viva os angolanos do interior e do exterior. A vitória é nossa. Obrigado.